E salve o Tricolor Paulista! Rick aqui para fazer o pré-jogo de Juventude São Paulo, jogo válido pelo Brasileirão, que será realizado amanhã, né, nessa quinta-feira, às 19 horas. Jogo lá no Alfredo Jaconi, estádio do Juventude, transmissão do Premier. Esse jogo ele é válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro e a arbitragem é do Sávio Pereira Sampaio. Pra mim, um dos os irmãos Pereira Sampaio aí, ele é irmão do Wilton, e pra mim ele é um dos piores árbitros que tem. Espero que ele não comprometa, espero que ele faça o dele. Enfim, eu não gosto mesmo da arbitragem desse juiz, que tende a chamar muita atenção. Vamos torcer pra amanhã ele não comprometer. Mas vamos falar dos times, que é o que realmente importa, né? O Juventude, como é que o Juventude vem? O Juventude, ele tá na 18ª posição, né? Tá só com 11 pontos no Campeonato Brasileiro, tá ali com a corda no pescoço, mas eles têm 2 jogos a menos do que o São Paulo. 2 jogos a menos do que deveria ter, né? A gente tá indo pra 16ª rodada, ou seja, já foram 15 jogos e o Juventude só jogou 13. Tem um jogo contra o Palmeiras a ser cumprido e um jogo contra o Vasco, em virtude, primeiro contra o Palmeiras da Copa do Mundo de Clubes e contra o Vasco agora por conta da Sul-Americana. Então, o Juventude tem 2 jogos a menos, potencialmente, né, ganhando do São Paulo, ficaria ali a 2 pontos do São Paulo com 2 jogos a menos e poderia passar o São Paulo. Então o São Paulo tem que ficar de olho porque não parece pela nem tão proximidade na tabela, mas é um confronto direto. É pra, de fato, despachar o Juventude dali e tomar todo o cuidado do mundo com o Juventude, porque, de novo, né, é no Alfredo Jaconi, é na casa dos caras. O Juventude, né, depois dessa pausa aí da Copa do Mundo de Clubes, jogou 2 jogos, um contra o Sport em casa, em que ganhou, e jogou também na última rodada agora contra o Cruzeiro, fora de casa, e foi atropelado. Tomou um 4-0, onde o Juventude, assim, o Cruzeiro simplesmente não tomou conhecimento do Juventude. Ali no meio da semana passada, teria o jogo contra o Vasco, né? Que, como eu comentei, por conta da Sul-Americana, que o Vasco estava jogando, né? Não tá mais. Mas talvez fosse até melhor pro Vasco ter jogado o Campeonato Brasileiro. Mas, por conta da Sul-Americana, o Juventude não teve esse jogo, então o Juventude não jogou no meio da semana passada, jogou só nos finais de semana, desde que voltou o campeonato. E o Juventude vem aí, então, dessa sequência de uma vitória em casa contra o Lanterna do campeonato e uma derrota pro líder do campeonato fora de casa. Então, são 2 jogos que não dá para tomar muito como base e saber como o Juventude efetivamente está na competição. Tomou um atropelo do Cruzeiro e ganhou do Sport em casa. Em tese, 2 resultados que eram obrigação. Falar que obrigação perder, assim, é complicado, né? Mas é muito aceitável perder do Cruzeiro fora de casa. Então, a gente não sabe exatamente em que nível que tá o Juventude. Juventude deve vir contra o São Paulo num esquema tático diferente do que vinha jogando. Deve vir com 3 atacantes. Juventude vinha jogando só com 2. E deve vir 3 atacantes. E a novidade nesse ataque, muito provavelmente, vai ser o Veron. O Gabriel Veron, onde foi parar, né? Que foi ex-jogador do Palmeiras, foi lançado pelo Palmeiras, mas também é ex-jogador do Santos. E talvez esteja caminhando aí apenas para ser um ex-jogador. Porque o Gabriel Veron conseguiu estragar ali uma carreira bem promissora que ele tinha. Outra figurinha ali um pouco mais conhecida desse ataque do Juventude é o Gilberto, o Golberto, né? Ex-São Paulo, que estava lá em São Paulo em 2017, quando o São Paulo brigou para não cair, etc. Então ele é o atacante do time. E outra peça também conhecida ali pelo São Paulo, que pode entrar como titular, mas eu acredito que comece no banco, é o Lucas Fernandes, que foi revelado pela base do São Paulo, né? Meio atacante, que era um 10 clássico. O Rogério Ceni, inclusive, falou que ele era um menino muito bom e que batia falta muito bem, um dia ia ser melhor que ele. Aonde foi parar também o Lucas Fernandes, né? Tá lá no Juventude, não teve a carreira grande que a gente talvez esperasse que fosse ter, né? Então, basicamente, esse é o Juventude. O Juventude deve vir pra cima do São Paulo com 3 atacantes. E o São Paulo, como é que ele vem? Ele vem de uma vitória contra o Corinthians, uma vitória em que o São Paulo se impõe dentro de casa, faz um 2-0 muito convincente em cima do Corinthians, joga melhor, com o Luciano muito decisivo e aparecendo. São Paulo vem de 2 jogos sem perder, né? Acabou perdendo pro Flamengo depois da pausa da Copa do Mundo.
Perdeu para o Flamengo, mas empatou com o Bragantino fora de casa e ganhou, né? Voltou aí aos trilhos das vitórias contra o Corinthians em casa no sábado passado. Então o São Paulo tem esse descanso até maior, né? Jogou no sábado e agora se joga na quinta-feira. São Paulo tá com 16 pontos e tá em 14º na tabela. Então, São Paulo conseguiu se afastar um pouquinho da zona de rebaixamento, mas ainda, né, não tá muito distante. O Santos, que é o primeiro da zona, tá só 2 pontos do São Paulo, então ainda tá numa certa zona perigosa ali o São Paulo. E o São Paulo ganhando, com certeza passa o Ceará, que acabou de perder, né? Tô gravando esse vídeo agora, são 9h40 da noite da quarta-feira, então o Ceará já perdeu. Então o São Paulo, se ganhar, passa o Ceará. E o Grêmio, como não joga essa rodada, porque também vai jogar a Sul-Americana, né? Tá jogando a Sul-Americana hoje. Se o São Paulo ganhar, o São Paulo também passa o Grêmio. Claro que o Grêmio vai ter aí 2 jogos pela frente pra se recuperar e talvez passar o São Paulo. Mas momentaneamente, ganhando, já é certeza que o São Paulo passa Ceará e Grêmio. E a depender do que acontecer entre Santos e Inter, o São Paulo também pode passar o Inter, tá? Ganhando, então a gente pode ganhar 3 posições na tabela e chegar em 11º, que já se afastaria ali legal da zona de rebaixamento. Já fica um clima, acho que bem mais agradável. Então a vitória é muito importante para o São Paulo. Em contrapartida, a própria derrota também, ela é muito impactante, porque o São Paulo simplesmente pode perder 2 posições, também se perde para Santos e Vitória, a depender, obviamente, desses resultados dos jogos que começaram agora às 9h30. O Vitória joga com o Sport, então provavelmente vai ganhar, e vamos ver o que acontece entre Santos e Inter. Mas o São Paulo pode ser, sim, perdendo o jogo, vir a perder 2 posições, o que também seria desastroso. Não dá para entrar na zona de rebaixamento, porque o Vasco jogou a Sul-Americana, então o Vasco não passaria o São Paulo, mas ficaria ali, né, em 16º, sendo que o Vasco, que tá logo atrás, tem 2 jogos a menos. Então seria pavoroso uma derrota amanhã do São Paulo. São Paulo precisa buscar o resultado. O desfalque que o São Paulo tem, o desfalque novo, né? Porque a gente já vinha aí sem Lucas, Caleri, sem o Luiz Gustavo, enfim. A gente já vinha sem esses jogadores, mas o desfalque novo é o Oscar, né? Que machucou, fraturou ali 3 vértebras e vai ficar até 2 meses fora. Então, Oscar não vai pro jogo. E quem deve ir no lugar dele, eu chuto muito fortemente que deve ser o Alisson, tá? O São Paulo deve fechar essa trinca de volantes com os 3 volantes. Como eles sabem jogar os 3 volantes como um segundo volante, eu acho que eles vão inclusive se revezar ali para quem chega mais próximo ao Luciano. Eu gosto muito do Bobadilha fazendo essa função, tá? Contra o Corinthians acabou entrando o Alisson um pouco mais perto, até por características do que o Alisson já jogou anteriormente. O Alisson já foi ponta, né? Já jogou mais de meia, efetivamente. E aí eu acho que o Crespo acabou colocando o Alisson para fazer esse meio campo, mas eu gosto muito mais do Bobadilha nessa posição, que é uma posição que ele vem jogando com bastante frequência na seleção do Paraguai, de terceiro volante, quase como um meia. Eu acho que o Bobadilha tem mais criatividade e é um bom passador. Eu acho que talvez jogando Alisson e Bobadilha do lado, Marcos Antônio um pouco mais atrás, mas os 3 se revezando pode funcionar. Acredito que venha o Alisson por falta de outro meia no banco do São Paulo. Um que mais se aproximaria ali das características do Oscar seria o Rodriguinho, mas eu não acho que o Crespo deva ir de Rodriguinho, até porque, novamente, né, o Juventude deve ir com 3 atacantes, então acho que o Crespo também deve se prevenir um pouquinho mais na parte de trás e muito provavelmente, né, Alisson deve ser titular, fechando essa trinca aí de meio campo com Bobadilha e Marcos Antônio. E a única outra dúvida, eu acredito que seja o Enzo e o Wendel, né? O Enzo tá recuperado, pode ir pro jogo, porém o Wendel fez uma partida bem sólida contra o Corinthians, veio numa fase, assim, muito boa, fez uma partidaça contra o Corinthians, deu ali a assistência pro gol do Luciano, e pode ser que o Wendel tome a posição do Enzo. Vamos ver o que de fato acontece. Eu acredito que o Enzo ainda deveria ir pro jogo pela questão que o Enzo vem jogando mais partidas com uma constância maior, mas não seria uma loucura testar o Wendel, até porque o Wendel tem características ofensivas maiores do que o Enzo. Mas não sei o que vai acontecer, essa é de fato uma dúvida. Então vamos ver quem que vai ali de fato na nossa lateral esquerda. No mais deve ser o padrão, né? Deve vir ali de Rafael no gol, Ferrarese pela direita, Arboleda na sobra e Alan Franco pela esquerda, com o Cedric, e aí na esquerda pode vir o Enzo ou o Wendel. No meio campo, com certeza vem de Bobadilha e Marcos Antônio. Vamos ver quem fecha essa trinca. Muito provavelmente vai ser o Alisson. E no ataque,
deve vir aí de Luciano e André Silva, sem muita novidade, sem muito o que inventar. Então, dito isso, né? O São Paulo, pra mim, tem uma partida muito, muito, muito importante com o Juventude. Não parece ser tão importante assim, mas uma vitória leva a gente, potencialmente, leva a gente, com certeza, na verdade, até a 12ª colocação. Potencialmente pode levar a gente até a 11ª colocação, que afastaria a gente legal lá da zona de rebaixamento, já daria um suspiro maior. A gente tem uma próxima partida aí contra o Fluminense em casa, que, pô, a gente precisa se impor, né? A gente precisa ganhar. O Fluminense também que acabou de perder pro Palmeiras em casa, então o São Paulo precisa se impor em casa e garantir os jogos em casa. Time que tá brigando na parte de baixo da tabela precisa ganhar esse tipo de jogo, então é muito importante pro São Paulo ganhar do Juventude, quem sabe já ganhar do Fluminense e engatilhar essas 3 vitórias em sequência, que vai dar muita tranquilidade e o São Paulo vai escalar ali boas posições no campeonato. Então esse jogo pra mim é muito importante, um jogo que não parece, mas tem um quesinho de confronto direto, como eu citei. O Juventude tem 2 jogos a menos, apesar de estar 5 pontos atrás. Ganhando, ficaria só 2 pontos atrás, com 2 jogos a menos, e poderia potencialmente passar o São Paulo. Então um jogo importantíssimo, jogo pra brigar, de fato, consolidar o São Paulo saindo dessa parte de baixo da tabela, jogo pra já fazer mais venda de ingresso e no domingo, 4 horas da tarde, o São Paulo lotar o estádio contra o Fluminense, fazer aquela pressão, garantir mais 3 pontos, pra aí a gente já ficar bem mais tranquilo e poder até, por que não, começar a pensar nos mata-matas, porque se o São Paulo ganha de Juventude e Fluminense, na quinta-feira tem o Atlético Paranaense em casa, e o Atlético Paranaense que vem numa fase horrorosa na Série B, né? O São Paulo pode, inclusive, já pensar, virar um pouquinho dessa chave pros mata-matas. Porque, querendo ou não, pega o Atlético Paranaense da Copa do Brasil, depois, no outro meio de semana, pega o Atlético Paranaense de novo, depois tem Libertadores logo na sequência, né? São 4 semanas aí, 4 meio de semanas, onde o São Paulo vai ter Copa do Brasil nas 2 primeiras e depois Libertadores. Então, ganhando do Juventude, ganhando do Fluminense, chegando ali mais ou menos entre os 10 do Brasileirão, provavelmente São Paulo assumiria ali 11º, 10º do Brasileirão. Já se afastando da zona de rebaixamento, dá pra gente voltar a sonhar e direcionar o nosso olhar e o foco um pouquinho mais pros mata-matas, que foi uma coisa que o Crespo falou que até um sonho, o foco inicial seria no Brasileirão, mas eu acho que se afastando da parte de baixo da tabela, não tem por que o São Paulo não sonhar, não tem por que o São Paulo não acreditar nesses mata-matas que são acessíveis, né? A gente pega o Atlético Paranaense e o Atlético Nacional, então eu acho que é muito importante essa vitória contra o Juventude, muito importante mesmo. Amanhã, inclusive, vamos estar em live, fazendo live react aqui, vendo o jogo em tempo real com vocês, trocando ideia com o chat. Então não esquece de dar essa moral, não esquece de dar o joinha aí se gostou do conteúdo, não esquece de colar amanhã, chega aí, troca uma ideia com a gente. E se gostou do conteúdo, dá essa moral, vamos tentar me ajudar aí a bater 500 inscritos. Lá no TikTok estamos rumo aos 4.000 também de seguidores. Então dá moral se não me segue lá ainda. Se inscreva no canal aqui, recomenda para um amigo se gostou do conteúdo. Se não gostou do conteúdo, recomenda para um inimigo, fode com ele. E tamo junto demais. Muito obrigado para todo mundo que tá acompanhando aí. E vamos São Paulo!